Oi, eu sou a Carol Almeida Prada, eu tenho 38 anos e trabalho com beleza, sou maquiadora, sou cabeleireira. E aí eu tenho uma história de vida com o Max muito boa. E aí eu vou contar um pouquinho como foi que eu conheci o Max. Nós somos do mesmo bairro, da Zona Leste, Taquera. E tínhamos amigos em comum, inclusive, na verdade, a minha mãe conhecia uma mulher que era amiga do Max. E elas resolveram promover esse encontro, né? Minha mãe falou de mim com essa amiga. E essa amiga falou de mim com o Max. E o Max quis me conhecer e me levou para alguns trabalhos. Eu me lembro que eu trabalhava num salão também de cabeleireiro no Paraíso. Mas antes também eu já tinha trabalhado num salão no Arthur Alvim com um amigo nosso também, Rogério. Até conhecer o Max, eu comecei com 18 anos trabalhando nesse salão com o Rogério, né? Aí eu completei 19 e fui começar a trabalhar no salão no Paraíso. E aí eu conheci o Max, que me deu essa chance e me convidou para trabalhar com ele. Fizemos alguns trabalhos e eu continuei trabalhando ali nesse salão, então fazia os trabalhos com o Max de vez em quando e também continuei trabalhando no salão. Então eu dividia, quando podia eu fazia os trabalhos com o Max e quando não eu tava lá no salão, tempo integral, né? E um dia o Max precisou de mim para fazer um trabalho de joia e eu me lembro que era até com o Giannichini. Acho que era Giannichini mesmo, faz tanto tempo, né? Nem tinha tantos cabelos brancos. Inclusive eu ainda nem era Carol, né? Mas eu vou chegar ali. E aí eu falei com o dono do salão que eu trabalhava no Paraíso e falei, olha, eu preciso sair porque eu tenho um trabalho pra fazer, será que você me libera? E eu volto amanhã, faço trabalho. E aí ele disse que não liberaria. Achou ruim, e nesse dia o salão nem tinha cliente. Na verdade, ele não deixou eu ir por maldade. Pra mim foi maldade, aquela, né, que quer que libere o funcionário. E aí eu liguei pro Max, falei, Max, não vou conseguir fazer o trabalho com você, porque o dono do salão aqui, o meu chefe, tá achando ruim, não gostou, enfim. Expliquei a situação e o Max perguntou assim pra mim, você quer trabalhar? E aí eu disse pro Max, quero. Ele falou, então vem. Eu desliguei o telefone, peguei as minhas coisas, chamei um táxi e só acenei pra ele da janela do táxi dizendo assim, tchau! E não voltei mais. Daí a minha vida começa. E aí eu comecei a trabalhar com o Max, que foi quem me ensinou um monte de coisa, me ensinou técnicas. Foram 2 anos de assistência pro Max. 2 anos muito ricos, assim, de informação, de histórias, de momentos. Todos os momentos muito bons. Houveram os momentos de aflição, claro, a vida é essa, né? Todo mundo tem. Mas eu aprendi bastante com o Max. E eu assistenciava ele e eu ainda não era Carol, que chegou aquela parte que eu falei antes, né? E eu assistenciava ele e eu ainda não era Carol, eu era Celso. Meu nome de batismo, Celso, que eu não tenho problema nenhum em falar, hoje eu sou Carol. E aí eu me lembro que depois que a gente terminou o trabalho, eu me lembro que o Max falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu vou me montar. Você se monta? E aí eu, muito tonta, né, falei assim, como assim se montar? Ele falou, me vestir de mulher. Tá afim? E aí eu falei assim pra ele, eu nunca fiz isso na minha vida, né? E aí ele falou, quer? Eu falei, quero. E aí ele me ensinou um monte de coisa. A parte de se montar, de se travestir e tudo mais, ali eu acho que era uma das aulas que eu tinha com ele em particular. Porque ali naquele momento em que a gente estava se maquiando, para que a gente trouxesse fora o que estava dentro da gente,
Era um momento único onde eu tinha o Max só pra mim. Ali eu tive a oportunidade de ver exatamente os traços que ele fazia. Ali eu tive a oportunidade de ver as combinações de cores. Ali eu tive a oportunidade de ver a ousadia e sentir exatamente o que é transformação. Então, nessa 1h30 que a gente ficava ali se maquiando e eu prestando atenção como é que ele escondia uma sobrancelha, como é que ele disfarçava o chuchu. Chuchu, pra quem não sabe é barba, né? Que a gente chama de chuchu. Pra mim era muito rico aquele momento. E eu aprendi muita coisa. Tanto aprendi que a gente precisa se maquiar mesmo pra chegar ali na feminilidade se a gente não tiver aquilo com a gente, né? E eu nunca achei que meu rosto fosse o mais feminino do mundo. Mas eu nunca quis uma maquiagem tão forte. E quando você fala Max, você imagina um show, né? Tipo, desfile do Galeano com as maquiagens bem malucas e artísticas, enfim. Então quando você fala Max, você imagina já um make-up, né? Pá! E era isso. Era uma sobrancelha que era aqui, mas ele escondia e de repente a sobrancelha vinha parar aqui em cima e eu ficava alucinada com aquilo. Eu falava, gente, como assim? Como é que faz isso? E nesses 2 anos eu tive a oportunidade de descobrir como é que se fazia isso. Né? Então assim, a minha essência é muito do Max. Em relação à beleza, em relação a essas transformações. É claro que eu sou um pouco mais tímida nesse quesito transformação, né? E aí eu me lembro uma vez que eu falei assim pro Max, devido a essa timidez, falava assim pra ele, Max, eu amo essa maquiagem de drag, mas eu não sei se eu quero fazer tudo isso assim, né? E aí ele olhou assim pra minha cara com um espelho, assim, parou e olhou assim pra mim e fez, ah é? A senhora é tão feminina assim? Então faz um delineador e vai. Ali eu falei, não é exatamente isso. O que eu quero dizer é que eu não quero tanta coisa, né? A minha intenção era ser natural. Era ser uma mulher mesmo que sai ali pra comprar um pão. Como é que você vai sair pra comprar um pão com cílios que parece um todo? Eu imaginava isso. E hoje em dia, né, a gente pode fazer o que a gente quiser. Inclusive estamos brigando pra isso. Pra que as pessoas façam o que queiram, da forma que queiram, sem discriminação ou julgamento, que é tão difícil, né? Então, eu comecei a me montar com frequência, porque as minhas assistências pro Max eram constantes, então tinham semanas que a gente passava dias fora, não íamos pra casa, ficávamos no hotel, porque os trabalhos eram contínuos, né? Então, havia semanas que ficávamos 3 dias fora. Eu acho que já houve até semanas que ficamos a semana toda fora e voltávamos pra casa só nos finais de semana. Então a constância em me montar ficou tamanha que eu comecei a gostar daquilo e eu comecei a perceber que a Carol mesmo, que tava aqui, queria sair. E conhecer o Max foi uma forma de trazer a Carol pra fora sem... Eu nunca tive problema em trazer a Carol, então foi fácil. Porque ali, trabalhando com o Max, eu sabia fazer uma sobrancelha, eu sabia fazer uma pele que eu poderia ir ao supermercado sem que as pessoas ficassem assustadas, eu saberia fazer uma beleza nada e viver com aquilo, né? Eu não precisaria ter que me montar à noite só pra um show, nada disso. Então, assim, conhecer o Max e assistenciar o Max me ajudou a trazer essa feminilidade e a viver isso sem medo, né? Claro que eu também tive muita... Foi um exemplo, eu acho, pra mim, ver o Max fazendo as coisas e eu copiando até que eu comecei a pôr a minha identidade nas coisas que eu faço. Então, assim,
A Carol apareceu depois de um tempo, graças ao meu trabalho, que é a moda hoje. E eu fico muito grata por isso. Em ter me transformado a mulher que eu me transformei hoje, né? Graças a isso tudo, já levei muita bronca do Max. Por coisas, assistente, a gente quando assistencia, né, a gente sempre quebra uma coisinha ou outra, né, a gente sempre chega atrasada, a gente nunca atende o telefone às vezes na hora que tem que ser atendido, enfim. Então assim, ele já puxou bastante minha orelha, o que foi muito bom pra mim, porque talvez eu não fizesse metade do que eu faço e talvez eu não seria metade do que eu sou hoje se eu não tivesse aprendido esse monte de coisa. As histórias engraçadas que a gente teve, elas foram tamanhas e foram tão boas que os momentos de tensão que nós tivemos também ficam tão pequenos que é mais fácil eu lembrar das coisas engraçadas e boas do que das coisas ruins. As coisas ruins, hoje em dia, quando a gente fala sobre, se tornam até engraçadas, né? Se tornam bem engraçadas, inclusive. E eu me orgulho muito de ter sido uma das assistentes do Max. Hoje, ser a Carol. Eu agradeço infinitamente. Eu acho que é a palavra certa. Eu seria infinitamente grata ao Max pelas coisas que eu aprendi, né? E pelo rumo que eu tomei. Eu continuo trabalhando, fazendo as coisas, tenho as minhas clientes e eu só tenho a agradecer ao Max mesmo. E acho até que a gente teria um livro de coisas engraçadas pra contar se eu tivesse esse tempo todo, né? E eu me lembro que uma história ótima, era tão libertador quando a gente terminava o nosso trabalho durante o dia e à noite o Max falava, vamos sair. Então a gente ia pro hotel, a gente se montava, ficávamos maravilhosas, e aí ele chamava um carro, esse carro ficava com a gente o tempo inteiro e a gente ficava dando voltas por São Paulo, vendo coisas. Energético na bolsa do Max, ele tinha um baúzinho Gucci, bem parecido com esse Speed da Louis Vuitton. Ele tinha uma daquela, Gucci, e ali tinham várias latinhas de energético e isso mantinha a gente acordados a noite toda. E era muito divertido. Eu aprendi bastante coisa, eu aprendi a ser a profissional que eu sou. O tempo depois só veio acrescentando coisas, mas a minha essência veio através do Max. Então eu agradeço muito o que eu aprendi com ele. E todos os dias eu aprendo mais, porque ele tá sempre fazendo uma live ou outra. Então sempre tem uma coisa que você descobre. Você fala, meu Deus, né? Hoje mesmo, enquanto a gente tava aqui conversando antes de fazer o vídeo, ele tava fazendo a minha pele, e aí ele finalizou com um produto que eu perguntei o que era. E, enfim, fica maravilhosa, fica um viço. Coisas da mão do Max. O Max é um tipo, eu falo isso pra todo mundo, ele é desses tipos de artistas que vão ficar mesmo. O tempo vai passar e a gente vai falar do nome e a gente vai ver obras e enfim, trabalhos dele. E os trabalhos dele são muito característicos, né? Você olha e você fala, é do Max. Comecei a trabalhar com o Max, ele também estava começando a fazer as coisas incríveis. Começando com a Vogue, então eu vi esse início do Max, né? Quando ele chegou, ele trouxe uma cara que ainda não tinha para os trabalhos das revistas da época. Ele trouxe uma coisa além, que é o que as pessoas procuravam nas revistas de fora, ele trouxe pra cá.
Então, se você colocar ali as revistas antes do aparecimento do Max e as revistas pós-Max, né? AM e DM, né? Antes de Max, depois de Max, a gente vai ver uma certa diferença e uma riqueza em imagem, né? Em pequenos pontos, pequenos, não tem nada de pequeno, né? Porque tudo que você olha que o Max fazia eram grandiosos, cabelos muito volumosos, coisas, enfim, tudo muito grandioso, né? É praticamente um show quando você olha ele trabalhando, então você sabe que o trabalho é dele, né? E ele estava começando, né? Tava sendo convidado para fazer as coisinhas lá na Vogue, os trabalhos que eram trabalhos maravilhosos. Eu me lembro de um trabalho que ele fez com o... Ai, agora não me vem o nome do maquiador, mas enfim, me lembro que ele... Marcelo, vou tentar lembrar o sobrenome agora, mas enfim, eu me lembro que o Marcelo fez um convite para ele, para que eles fizessem um trabalho juntos para Vogue, e eram várias modelos, várias tops, assim, e o Max... Oi gente, tudo bem? Eu sou o Max Weber. E eu sou a Carol. E nós vamos contar um pouquinho da nossa história. Exatamente. Bom, conheço a Carol há muito tempo, a gente trabalha... Quantos anos, Carol? Quase 20, né? 20 anos, né? Bom, muita coisa aconteceu. E eu comecei a trabalhar, você já sabe um pouquinho da minha história, eu comecei a trabalhar em outros serviços, né? Que não era com beleza. E aí, com o tempo, eu fiz um curso de cabelo, já tinha uma noção de maquiagem, porque eu sou maquiadora autodidata. E aí, conforme o caminho foi se fazendo, eu conheci a Carol através da mãe da própria Carol. Você lembra, Carol? Lembro. Como foi? Lembro que elas tinham, né? Vocês têm amigos em comum, né? E aí, essa amiga que vocês têm em comum falou de você pra minha mãe, que já tinha um certo interesse em me ver trabalhando com beleza, porque eu já trabalhava, na verdade, né? Já trabalhava num salão. E aí minha mãe viu uma oportunidade boa em conhecer o Max e pediu para que essa amiga apresentasse, né? Fizesse o encontro entre o Max e eu. E aí aconteceu. Um dia o Max falou, não, traz ele aqui, traz ele aqui que eu vou ver o que eu faço. E aí a gente se conheceu, o Max fez uma pequena entrevista, né? Perguntou minha idade, o que eu queria, o que eu gostava, essas coisas todas. E o que não foi fácil, não foi difícil de encontrar, porque a gente morava no mesmo bairro, né? E aí o Max resolveu me dar uma chance. Ah, foi muito legal. Eu lembro que sua mãe me chamou, eu fui falar com ela falou, eu sou a Rose, sou mãe do Celso, né, na época. Hoje assim, a gente fala, o Celso tá aí? Ela fala, não, a Carol? Tá, pera aí, um minuto. E aí a gente marcou uma pequena entrevista, eu queria conhecer o Celso, né, porque a mãe dele que tinha ido. Minha amiga Xanda falou, ele é muito bom, tal. Eu falei, legal. Então, vamos combinar isso. Você vem e a gente conversa. Eu marquei, acho que pro outro dia. No outro dia o Celso chegou. Tipo, hoje, Carol. E aí, a gente conversou e já tinha um trabalho, né? Já tinha um trabalho no outro dia. Já. Eu lembro que eu morava na Itaquera, na Zona Leste. A Carol também morava. Na Coab, no Bonifácio. E aí, tinha que trazer o salão, né, gente? Maquiador é assim. Vai pra cima e pra baixo com um salão móvel. Então tudo de... Eu sou cabeleireira e maquiadora, então tinha tudo de cabelo e tudo de maquiagem, uma mala gigante. Uma mala gigante. Uma mala de viagem. E aí quando a Carol foi fazer a entrevista, né, pra ser assistente, eu tava precisando de assistente e tava trabalhando bastante. Eu falei pra ela, mas tem bastante peso pra carregar. Se você já assistiu Karate Kid, ela falou, Karate Kid? Eu falei, você lembra disso, Carol? Lembro mais ou menos, porque, na verdade, a gente...
eu me lembro que pra mim era novo, eu nem imaginei. Quando falou muito peso, eu imaginava que era um peso, mas não imaginava, eu não tinha visto ainda, não tinha visualizado os seus materiais de trabalho, porque eu me lembro que quando eu cheguei pra gente conversar, você tava fazendo o cabelo de uma cliente. Eu trabalhava em casa, minha mãe tinha aberto um espacinho pra mim trabalhar no quarto, né? E aí eu montei um salãozinho Montou lá. um salão, e aí tinha todo o seu charme ali, com as revistas e o espelho, enfim. Aí eu sentei, fiquei esperando você terminar o cabelo. Aí foi quando a gente conversou, e ele falou pra mim. É assim, assim, assado, me explicou que tinha os materiais pra carregar, o peso, a mala, até eu chegar no dia seguinte e ver uma mala. E minha mãe morava no quarto andar, e lá não tem elevador, então eu tinha que subir a mala e descer a mala, né, gente? Todos os dias. E aí eu falei pra ela, você já assistiu o Karate Kid? Então é assim, você limpa com a direita e seca com a esquerda. Limpa com a direita e seca com a esquerda. Limpa com a direita e seca com a esquerda. Então eu nunca esqueci isso, né, do Karate Kid, porque eu lembro que no Karate Kid, como na maquiagem, todo mundo quer já maquiar, né? E no Karate Kid o cara queria lutar já aprender todos os truques, mas tem uma série de passos até você começar a maquiar. Exatamente, não é chegar já só porque você viu, você acha que você vai fazer. Você pode ter a sorte de já conseguir desempenhar o trabalho na primeira, mas é a tal da formiguinha, né? Não era uma época de YouTube, né, Carol, também? Não era. Muito pelo contrário, eu me lembro que nessa época que nós começamos a trabalhar, a internet era uma coisa que a gente lembra, local, a gente ia pra uma lan house e a gente ficava horas lá pesquisando. O Max locava uma máquina pra ele, uma pra mim, e a gente passava horas ali na Joaquim Floriano, numa lan house que tinha lá. Sim. A gente passava horas lá. É que de um trabalho pro outro, eu lembro que era o começo mesmo. Tinha muitos books, né? Era muito material. Então a gente começou a trabalhar com o Felipe Lessa. Sim. E tinha outros fotógrafos também que a gente fazia. Então entre um book e outro, às vezes, quando dava falha ou um cancelava, a gente tinha um tempo de sobra. Exato. Ou na hora do almoço. Exato. Então naquele tempo, como a gente morava em Itaquera, até sair de Itaquera e vir... Exatamente. Oi, eu sou o Max Weber. E eu sou a Carol. E a gente vai contar um pouquinho do nosso trabalho de cabelo e maquiagem durante todos esses anos. Exatamente. Quanto tempo você tem de trabalho, Carol? E como você começou? Bom, que eu trabalho com beleza, eu tô com 38, eu comecei com 18, tá? E conhecer o Max, conhecer você com 19. Legal. E desde então eu venho seguindo os exemplos que eu tenho tido na moda, né? Em relação à beleza, eu venho seguindo isso até hoje. E tenho trabalhado com isso, que é o que eu gosto de fazer e é o que eu aprendi a fazer. Carol, e deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu te conheci, você trabalhava num salão. Antes do salão, você estudou ou você começou, você assistenciou? Como foi essa trajetória? Eu já tinha feito um curso fraco, que você comprava um produto na Sumire. Olha que legal, promoções. Comprava um produto e ganhava um curso ministrado pela marca lá do produto que você comprava. E era um curso rápido de, sei lá, algumas horas. Que legal. Meu pai não acreditava muito nisso, né? Meu pai achava que não, que eu tinha que trabalhar com outra coisa. Mas pra gente, hoje eu entendo ele, porque meu pai nunca tinha chego tão perto desse tipo de trabalho. Meu pai é serralheiro, então meu pai acreditou a vida inteira que a gente, pra continuar vivendo, você precisava trabalhar, ter carteira assinada, enfim, trabalhar numa empresa. Nunca tinha imaginado que esse meu trabalho fosse me trazer até onde trouxe hoje, né? E aí eu comecei a fazer um curso comprando esse produto, que era uma base de pele, e aí eu curso em ensinar como usar o produto. E aí ali você, por um acaso, no final do curso tinha um concurso, né? Quem fizesse o melhor make. Por um acaso, eu ganhei. E aí a minha mãe ficou orgulhosérrima.
E aí você recebia um certificado. A minha mãe mostrava esse certificado pra todo mundo. Olha Não, aqui! eu super tenho orgulho. Eu acho que as mães são ótimas. Sim. Tanto é que eu te conheci através da sua mãe, Através da minha mãe, que tinha amigos em comum. Vocês têm amigos em comum. E aí foi onde chegou o dia em que fomos apresentados. Max e eu, né? Minha mãe foi lá, falou com essa amiga. Ah, eu tenho um filho até então, né? Filho, na época, Celso, hoje Carol. E ele trabalha com beleza. E eu queria saber se não tem como apresentar pro Max. Essa amiga fez a ponte e nós nos conhecemos. Sim. E aí eu me lembro que eu cheguei na casa da sua mãe, que é onde você tinha um espaço ali, onde você Sim. trabalhava. Você estava até fazendo um cabelo nesse dia, pedi para eu esperar um pouco. Depois que a cliente foi embora, nós conversamos. E aí você me deu a oportunidade de trabalhar. E nessa época você estava começando a fazer trabalhos grandes, mas até então você tinha trabalhado, já tinha feito revistas, já tinha feito capas, já tinha feito algumas coisas legais. Eu não tinha assistente. A senhora foi a minha primeira assistente. Exatamente. Então eu quis convidar a Carol também por isso. Exato. Porque a gente tá fazendo uma série de vídeos e vocês vão ver todos esses vídeos. E aí conta um pouquinho da minha história e da história desses profissionais que hoje atuam no mercado, atendem pessoas incríveis. Uma escola, né? Max Kenzie, eu diria, né? Uma escola. E é uma escola até hoje, porque todas as lives que eu vejo suas, que eu estou lá e consigo ver, assistir, sempre tem alguma coisa nova que eu não vi, entendeu? Enquanto eu trabalhei com você. Então você sempre tem uma coisa nova que você apresenta pra gente. Essas lives foram ótimas pra mim, porque eu retornei, né? Porque tem uma coisa muito legal entre eu e a Carol. Sim. E entre cada pessoa, cada assistente tem uma história, mas a Carol, a gente dormia na mesma cama, porque nós morávamos na Zona Leste. Vínhamos da Zona Leste até o centro ou até a Paulista, os Jardins, aonde fosse o endereço, a gente pegava um táxi, vinha até aqui, abria o material e voltava pra Zona Leste. Mas começou a ter muito trabalho, então a gente dormia muito pouco, né? Se fosse voltar pra Zona Leste e voltar no outro dia. Fora que eu morava na Coab, então tinha que subir 4 andares com a mala nas costas. E era uma malona. É um salão, salão, ali né? tava tudo dentro, tudo dentro. A vida inteira se resumia naquela mala, né, Como Max? funciona hoje ainda, né, Carol? Exato. Como Hoje ainda funciona hoje. Hoje menos por causa da Pand, né, por causa da situação que a gente tá vivendo. A gente leva menos material, mas a gente ainda leva uma mala com materiais de cabelo e materiais de maquiagem, quem é cabeleireiro e maquiador como eu, né? Como exatamente, você, né, Carol, também. A gente... esse trabalho é exatamente o que você falou. A gente leva o salão até a cliente. Sim, sim. Então você precisa ter mesmo uma mala. Às vezes quando a gente entrava nos carros, os motoristas iam ajudar a gente com a mala, falavam, nossa, que mala pesada! E a gente falava, é só batom, a louca, né? Porque eles ficavam passados com o peso da mala, que a gente falava que era só coisa de beleza e que é o trabalho, né? E a gente vinha seguindo radial afora. Eu acho que a profissão também ela cresceu, né? E geralmente essas malas que são malas de viagem, o que entra na mala é roupa, né? E roupa é mais leve que maquiagem. Exatamente. De repente que aparelho peso. de cabelo, tipo secador, maquininha. Você tem ideia de quanto deve pesar sua mala? Uns 50 quilos? Não, às vezes 30, às vezes 40. Depende do que tem dentro, depende mas a da gente viagem. separa, Se né? for no aeroporto, tem que ser 33. Sim, tem que ter duas mais, malas, né? Se for mais, aí pá. Então, mas é bem pesadinha a mala, já houve vezes de pagar excesso. Sim, sim. Né? Então, enfim, é uma mala grande. Tem uma coisa legal de perguntar, Carol. E qual foi a primeira modelo legal, famosa? Todas são legais, lógico, né, gente? Mas qual foi a mais legal que você conhecia, que a gente trabalhou? Você lembra do nosso primeiro trabalho incrível? Apesar de que todos são legais. Sim, todos foram muito legais, mas eu me lembro do primeiro trabalho que foi com uma modelo super mega maravilhosa, que até então pra mim era tudo muito novo, mas o Max já conhecia, porque ele já vivia isso, né? Ele já trabalhava com isso. Então tudo foi sendo apresentado a mim aos poucos. E eu me lembro que fizemos um trabalho pra Capodarte e você foi responsável pela beleza desse catálogo. E sim, tinha uma revista da Capodarte. E assim, foi campanha toda que você fez e incluía revista, eu acho. Então eram fotos, né, de campanha mais revista. E a revista, eu acho que foi
uma inovação. Quando fala época, parece que é tão antigo, né? Mas pra época que é... É porque acho que não existiam revistas. Acho que esse publi editorial começou a nascer naquela época, eu acho. Sim, Assim. não, e além disso... Que a publicidade você era trouxe... casada com a moda, com o editorial. Sim, sim. Era o Jax e a Zambon. Então a Zambon dirigia, o Jax fotografava e aí nós estávamos na beleza. Exatamente. Max lá desempenhando a beleza, eu lá fazendo assistência. Eu lembro que a modelo era Carol Ribeiro. Era o Dani Ueda. Que fez o styling. Eu não me lembrava. Eu não lembro. lembro de, então, quando você começa a falar, começa a vir mais. Eu as lembro até a pessoas. roupa. Então, e assim, pra mim, essa foi a primeira modelo incrível que eu A Carol conheci. Ribeiro. Foi a primeira. A Carol eu conheci depois. Primeiro eu conheci Isabelle, Raquel, Ana Beatriz. Sim. E a Carol veio A depois. Raquel, sim, também eu me lembro de fotos que você fez com a Raquel, Sim, maravilhosa. sim. Enfim, e aí conheci a Carol. E pra mim, que tava entrando ali naquele trabalho, o início de tudo, quando você não conhece, você imagina que é tudo muito fácil. Ela é modelo, ela para ali, fica, põe a roupa, tira a foto, tá bom. Não, é além disso, né? Porque cada segundo que ela tem que esperar, porque o fio do cabelo saiu pra fora do enquadramento, ou é a luz, enfim, elas precisam ficar ali paradas. E a Carol, isso eu falei pro Max há pouco, me chamou muito a atenção. Ela ficou paralisada numa posição pra fazer a foto um tempão, enquanto o Max arrumava o cabelo, e aí acertavam a luz, e ela ficou ali, ó, plena. Sim, eu também fiquei passado, porque eu nunca tinha visto. Eu já tinha trabalhado com outras modelos, mas igual a Carol, naquela posição, eu não tinha. E aí, a gente até perguntou pra ela uma hora, porque tinha uma máscara, tinha um vestido branco e tinha uma máscara. E os cabelos eram super volumosos. Eram duas etapas. Primeiro era ela de menino, tinha uma peruca curtinha. Peruquinha. E tinha essa etapa ela meio tropicália, que era um Sim. cabelo gigante e era meio teatro de Viena, tinha uma coisa assim. Principalmente por causa do ambiente todo que a Sim, gente tava, né? sim. Era um apartamento muito cheio de Arabescos. então era tudo muito detalhado. Assim, quando você entra lá, você volta, você vai para aqueles hotéis de Paris, né? Que era e era muito legal tudo, assim. Pra mim, que era tudo muito novo, eu fiquei encantada. E assim, ali eu comecei a dar o devido valor ao trabalho. Sim, porque a você gente acha... começou a entender, né? Você fala, nossa, então é isso, ela é modelo, ela é famosa, ela é linda. Não é tão fácil assim, né? Então, eu me lembro que esse foi um dos trabalhos, o início Que legal, dos trabalhos mais que importantes. legal, eu que você lembrei começou também, a fazer. voltei no tempo agora. E foi Capodarte. muito bom. Viajamos, enfim. O trabalho me proporcionou muitas coisas legais durante esse tempo todo. Quando nós trabalhamos, a gente viajou. Sim. Né? Então, eu quero perguntar sobre isso também, Carol. E sobre os desfiles? Como foi? Os primeiros desfiles, você lembra? Como foi os primeiros desfiles? Minha memória é um pouco falha. Se foi aqui em São Paulo, se foi no Rio, se foi São Paulo Fashion Week ou se foi Fashion Rio? Começamos em São Paulo. Muito, Sim, começamos em São Paulo, no São Paulo Fashion Week. O que pra mim era um sonho sendo realizado. Porque todo mundo quer saber como funciona ou quer estar lá um dia. E eu estava lá, né? E eu sou muito grata e muito feliz porque a gente pegou uma época que a moda era, assim... Eles já tinham percorrido um bom caminho, né? Já! E nós pegamos já no crescente. Né? A gente não pegou, porque, sei lá, do início também não deve ter sido fácil implantar moda, né? Né? Os eventos. Não deve ter sido fácil. Mas a gente pegou numa fase de glamour, né? De todo o glamour. Enfim, frisson. Era uma coisa louca. Pra mim, eu tava descobrindo tudo era lindo, as pessoas. E era uma coisa que você pode ser como você quiser. Isso era legal, você podia usar uma camiseta rasgada que você tava fazendo moda, né? Então, assim, era permitido. Então, isso era muito legal. Os desfiles, eu aprendi bastante. Eu até falei uma coisa esses dias num trabalho com uma das modelos, que você aprendia nos desfiles muito. Só que você aprendia mais nos desfiles na hora dos cruzamentos, que você tinha 10 minutos pra fazer 50 mulheres. Sim, Era assim, gente,
Aí tinha 20 meninas no camarim. Você fazia as 20 meninas e achava que você podia ficar lá. Daqui a pouco falava, querida, cruzamento é daqui a pouco. Chegava mais 30. E a gente tinha 10 minutos pra fazer todo mundo. Então ali você tinha que aprender. Você colocava tudo que você aprendeu ali naqueles 10 minutos. Sim. E saía com perfeição, né? Então, eu aprendi bastante também nos bastidores dos desfiles. E me conta, como eu sou nesses desfiles, você sabe? Sim. Me conta isso. É uma bateria que não tem... Duracell devia pedir aqui como é que funciona. É uma bateria que não acaba. É uma animação. Acho que a música dá esse pique pra mim e dá pra todo mundo, né? Sim. E assim, por mais que você tá animado, por mais que você puxe a orelha, você sai um pouquinho pra fumar um cigarro e espairecer, mas quando você volta, o foco é o mesmo. É aqui que tem que fazer e faz. Então assim, tem todos os lados. Tem o lado que a gente consegue ficar 5 minutos de recreação ali, tomando um suco, fumando um cigarro. Um lanchinho. Né? Um lanchinho. Agora não pode mais fumar, tem que sair, né? Agora tem que sair, não pode mais, né? Faz tempo já. Mas a gente fumava antigamente. Fumava, e era o que dava Você lembra? uma acalmada, Outro né? dia, eu passei um filme e tinha. Tá, fumando. Sim, fumando e trabalhando. Bom, eu peguei avião, né? Tinha época que eu fumava no avião. Você chegou a pegar avião quando Sim, podia fumar? Sim. Nossa. Era na parte de trás do avião. Bom, mas e aí? Aí tem a beleza, os modelos e a correria, não E é? a correria é uma loucura. É ali que se aprende mesmo como é que funciona o negócio. É como hospital. Eu acho que você termina de fazer o seu curso lá e você vai começar a fazer estágio. Você só vai aprender na hora da emergência, quando chegar aquele monte de gente quebrada pra você ter que socorrer. É a mesma coisa, chega aquele monte de modelo do desfile passado, você precisa montar elas, deixar perfeito, linda, maravilhosa, lá, e solta. Tudo isso cronometrado, e alguém falando, vai, isso o quê? Ah, o tempo! E aí você não pode errar, e aí de repente, se por acaso alguém errasse a maquiagem, e o Max, ele perguntava, quem fez? Eu aprendi, né, também com outros maquiadores. E aí eu lembro que, tipo, quando eu tava fazendo equipe pra outros maquiadores, né, pro Marcelo Gomes, pro Daniel, ou pro Robert, e aí tinha uma tensão. Né? E aí, tem atenção. Sempre. Quem posta pelo mercado, quem posta pelo maquiador, quem posta pela agência, quem posta... Não precisa ter, pode ser leve. E nós podemos ser responsáveis por nós mesmos, né? Então, tipo, existe um passo a passo, né, da maquiagem quando a gente chega, tem uma modelo pro teste. Sim. Quer dizer, a gente já testa antes, né? A gente fazia o teste, você já estava preparado porque você era assistente. Fazia uma chamadinha lá, uma reuniãozinha com todo mundo antes. Ó, gente, a beleza é essa, vamos fazer assim. Então, mas tem gente que não presta atenção, tem gente que presta. Tem gente que tem dificuldade, tem gente que tem facilidade. Então, nessa troca toda, acontece que... a gente precisa saber quem é que fez assim, quem é que fez assado, pra corrigir, né? E a pessoa não continuar replicando aquilo, né? Aquele mal. Ela tem que replicar o bem. Porque no final das contas, na hora da fila, é uma correria. E eu gosto que saia do meu jeito, né? Não, e uma outra coisa, só te interrompendo, uma outra coisa. Quando você está assinando o desfile, não tem por que eu fazer uma maquiagem e colocar a minha essência na maquiagem. Quem está assinando o desfile é ele. Então ele pensou na beleza, é assim... mas é que eu gosto de iluminar a ponta do nariz. Como eu vou iluminar a ponta do nariz se no que ele passou pra mim não tem? Então, assim, precisa seguir exatamente o que você põe ali. Senão é um desrespeito. Não tem essa licença poética, vamos mudar a beleza que ele acabou de desenvolver. Não, é isso e acabou, né? Sim. Então... Não, no dia... No dia que vocês estiverem fazendo também assinando, vocês vão ver. Legal. Não, hoje mudou muita coisa também. A gente tem vários tipos de beleza. Antes a gente criava exército de mulheres, né? Sim. Então era uma beleza pra todo mundo. Hoje a maquiagem ainda eu acho que tem isso. Tem desfiles que tem desfiles que não. Porque a gente também fez desfile que às vezes a pessoa era enrolada, outra era lisa, outra era black. Quantas vezes a gente já não pegou modelos que tinham a personalidade dela e que elas não queriam que a gente fizesse aquela beleza. Eu mesma já vi algumas modelos em camarim que falavam assim, jura que é esse cabelo? É esse cabelo. E assim, ela não queria, mas o que a gente vai fazer? Tem que fazer, né? Mas quando vinha essas modelos que não queriam, eu deixava sempre pro Marcos fazer mesmo. Ela falava, pera aí um pouquinho. Que o Marcos legal. Também. São ossos do ofício, mas isso a gente vai guardar. Não vai contar pra vocês, a gente conta uma outra hora. O que é beleza pra você, Carol?
Depende do momento, né? Mas vamos falar da beleza do nosso trabalho. No nosso Não, trabalho. a beleza. O que é a beleza? Eu acho que beleza é um momento bom. Porque às vezes. Aí eu vou te falar por quê. Porque às vezes você acorda e você tá feia. Mas se você acordou bem, tudo é bonito. Às vezes você pode estar linda. E se você não acordou bem, tudo é feio. Então eu acho que a beleza tá no momento que a gente tá vivendo bom, né? Ai, hoje eu tô super bem-humorado. Tudo é lindo. Então, pra mim, se você estiver bem, tá bonito, né? Agora, eu queria falar a parte da beleza, o que é beleza pra mim, no que ela me ajudou, sendo eu hoje, Carol. A beleza me ajudou exatamente a ser esse tipo de mulher que você vê agora, né? Sem vergonha de sair na rua, dessa minha transição toda. No começo não é fácil e eu aprendi. E como foi que você teve a primeira ideia? Desculpa, Não, gente. sim, porque uma coisa puxa a outra, uma coisa puxa a outra. E aí a gente vai chegar lá. Como foi que você descobriu a história, né? Essa história. Nós já éramos gays. Sim. Mas como você descobriu que realmente, né? Que eu queria fazer a transição, que isso estava em você, como que foi a mágica, o momento da eureka, a luz? Então, eu sempre achei que nunca isso fosse acontecer comigo. Achava até um absurdo. Nós temos um amigo, Rogério, que falava assim pra mim, você vai ser transexual. Eu falava assim, não era nem transexual na época que se usava a palavra, é travesti. E eu falava, jamais, não vou fazer isso, eu não gosto, eu acho essas maquiagens que elas fazem, só que eu não entendia que isso era pra show. Eu imaginava que se eu virasse mesmo uma travesti, que eu teria que estar maquiada exatamente daquele jeito, cabelo cor-de-rosa, que eu não tenho nada contra, mas eu imaginava que era isso. Cabelo rosa, um olhão enorme, uma boca. A falta de informação. Exato, né? eu imaginava que aquilo ia ser a minha vida. Então eu falava pra esse amigo, nunca, não vou ser transexual, nunca, não quero, não tenho vontade. Até aparecer o primeiro convite do Max, perguntando se eu queria me montar, o que pra mim foi inusitadíssimo, mas eu tinha 3 segundos pra pensar sim ou não, eu falei sim, e aí comecei a me montar. E aprendi a ser exatamente assim, né? Fazer um olho marrom, fazer um delineador, é assim que você pode sair na rua. Então, eu aprendi. Então a beleza me ajudou a ser a mulher que eu sou hoje, sem ter vergonha, porque eu teria vergonha. Pra mim, eu não me sentiria tão à vontade saindo na rua com o cabelo cor-de-rosa, porque eu imaginava que era isso que eu ia ter que fazer. Até mudou muito hoje. Mudou muito, né? Porque você pode ver hoje. Hoje pode. Hoje não, é normal. sempre pôde, as pessoas né? aceitam. Só que nós morávamos num bairro, Sim, né? Então eu acho que tem todo um paradigma e crenças que nos limitavam realmente, sim, né? E eu mesma ainda tenho limitações que eu tento me libertar dessas coisas que eu sou presa, exatamente por crescer ouvindo o que é certo e errado, porque as pessoas, a gente cresce assim, né? O certo é esse, o errado é aquele, então você cresce cheio de coisas na cabeça, cheio de limitações, achando que o certo é aquilo que você aprendeu, né? Então eu achava que era isso. Que Quando eu comecei a me montar, eu sempre usava a mesma peruca, a mesma lente, a mesma maquiagem. E eu achava que tinha que ser daquela forma, né? Tinha que ser daquela forma. E aí, depois de um tempo, eu comecei a pensar. Demorou muito tempo, eu sempre usava a mesma peruca, que é essa que você falou, e as outras. E aí, agora não, eu uso muitas perucas. E isso é muito legal, né? A gente pode estar de rosa, de azul, de verde, não vai mudar a essência, né? Exato. Só vai mudar a forma que o outro vai te olhar. Como muda a nossa forma de olhar para o outro. Então, isso é um super autoconhecimento, né? Que a gente tá. Essa lição muito boa. É libertador. De vida. É libertador, não é maçante, né? Porque às vezes você até quer fazer uma coisa, mas a sua cabeça fica assim, ai, mas tem certeza? Não é? E aí, quando você vê que você pode fazer, você se sente livre. Fala, ai, que delícia poder fazer isso. E foi o que aconteceu Vencer comigo. a barreira, né? A barreira do medo. Exatamente. E ter a coragem, né? De botar a cara no mundo. Eu acho que também acontece isso com o profissional, né? Quando você começa a maquiar, você tem insegurança e aí pra você vencer a insegurança, você tem que ir. A gente dá muito ouvido pras pessoas. A gente acha que a gente tenta se encaixar sempre. A gente quer se encaixar na sociedade como todo mundo. Então, por exemplo, porque eu sou uma transexual, eu não quero sair na rua e ser apontada.
Então você tenta ser o mais discreta possível. Só que às vezes você não quer. Às vezes você quer sair linda e maravilhosa com a peruca cor-de-rosa. Só que aí dentro de você, você mesmo fica se apontando. Ah, mas vão te olhar, vão falar, que vai ser. Então às vezes você não é tão feliz Não é como livre, você né? gostaria de ser. Porque você não é livre. Eu acho né? que também tem vários aspectos também. Por exemplo, eu saía montada anos 80 na Coab, era meio problemático pra mim, sim, sair montada. Eu acho que hoje ainda é meio problemático, né, em alguns lugares. Sim, em alguns lugares. Sim. Mas eu também não tinha informação de que eu ia chamar atenção com aquele look, né? Então eu deveria pensar antes, ó, você vai chamar atenção, você quer chamar atenção? Se não quer, não faz. Se você segura, não segura. Então tudo isso, hoje, eu analiso, mas antes não conseguia analisar. Eu não tinha nenhuma base, eu não planejava, né? Só ia. Muito emocional, eu era emocional na frente. E vai. E fui. Tô aqui hoje, inclusive, por causa desse emocional, graças a Deus. Só que hoje, dá pra, fazendo terapia, psicanálise com o tempo, eu descobri, né? Tinha muita coisa que às vezes era provocativo, né? Eu provocava demais também. No ambiente, depende do ambiente, onde você está, onde você não está. Você está protegido, não está, você pode apanhar, você pode, entendeu? Aonde você está indo. Então, tipo, o medo, vencer esse medo, né? É libertador. Ou não ter o medo e aquela coisa acontecer, né? O bullying. Não sei, às vezes a não violência. é difícil não ter o medo, né? Uma pessoa que já vem sem esse medo, parabéns. Eu demorei, ainda tenho certos medos de coisas, né? Mas a pessoa que vem sem esse medo, parabéns pra ela. Eu lembro que na minha época, ó, parece que eu sou de outra vida, né? Eu lembro que, tipo, quando eu tinha 15, 14 anos, eu não tinha muito medo, não. Mas a própria sociedade fez eu olhar para aquilo diferente, com medo. Então, porque são impostos coisas, são impostas... o errado é isso, o certo é isso. Vem alguém falar pra você, o errado é isso, o certo é isso. Então você fala, você cresce com aquilo. Então você fica preso sempre àquilo. Fora o nosso próprio coração, né? Exatamente. A mente também já fala pra gente, aponta, né? Exatamente. O que é certo e errado, e tá nessas crenças, né, às vezes. Tem coisas que são, acho que, divinas, reais. Sim. E tem coisas que são paradigmas mesmo, que você cresceu com isso, né? Bom, gente, essa foi minha conversa com a Carol. A gente vai ficar aqui. E a gente vai marcar uma outra vez. Sim. Porque tem muita história boa, muita história engraçada que a gente já viveu. O que eu agradeço muito. Cada segundo que a gente viveu essas nossas histórias, sim, Max. Muito bom. Porque isso me trouxe aqui hoje. Eu sou quem eu sou exatamente porque eu aprendi um monte de coisa com você. Você ensinou isso tudo pra mim, né? A Carol existe porque o Max me mostrou como é que fazia a Carol, né? Ela tava aqui, mas eu não sabia como. Ah, isso é muito legal. Eu aprendi uma coisa. Eu sempre falava de técnicas, né? Das minhas técnicas. Ela tava... E eu falei, gente, mas como eu posso me expressar melhor, né? Falando sobre as técnicas. E aí eu descobri que a técnica, ela é criada para você descobrir o que existe dentro de você, né? Então eu te passo uma técnica de trabalho, né? De maquiagem de cabelo, e você vai usar o que já está em você. Que é o que você não sabia, que estava lá. A técnica serve para isso. Exatamente. Bom, Carol, muito obrigado. Eu que agradeço. Te amo. Eu também amo você. A gente não vai beijar porque a gente não pode agora. Vamos em frente. E a gente vai fazer mais vídeos. Eu amo essa pessoa que me ensinou um monte de coisa. Continuem assistindo as lives, porque com certeza, uma hora ou outra, vocês vão acabar usando uma dica que ele vai dar lá na vida de vocês. Vamos em frente. Um beijo. Beijo. Tchau. Carol, deu 25. Pra me sentir mais gostosa e chegar perto da aceitação até então, imposta por todo mundo, né? E aí hoje, com a minha idade, com 38, eu não tenho mais essa necessidade. Eu imaginei que quando eu me casasse, eu fosse viver super maquiada e produzida 24 horas por dia. Porque eu achava que era isso que tinha que acontecer, porque o marido ia ter isso e tudo mais. E aí, eu fui casada com quase 10 anos. Não acontece isso mais. Eu não preciso disso pra ser exatamente quem eu sou, sabia? É estranho isso, né? Eu sempre imaginei que eu fosse outro já pensa com você. Então a gente não precisa fazer o personagem, só no outro não aceitar. Mas é a história, né? É fácil você lidar com os sentimentos. Difícil
amiga, né? Eu acho que. Será que o inimigo nessa fase não é a gente? Ah, super. Várias vezes nós somos nossos próprios inimigos. E o pior de tudo é que a gente sabe o nosso ponto fraco e aí a gente às vezes vai ali. Você já se auto-sabotou? Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente precisa menos da aceitação. Sim. Mas é uma coisa louca mesmo essa história de aceitar. Você tá sempre buscando. O fato de ser uma transexual, as pessoas falam, nossa, que coragem a sua de assumir uma coisa mesmo, né? Uma mudança, né? Como você foi corajosa e não sei o quê. Você lembra quando, que nem aquela história da montação, você pode falar. E me ajudou muito. Então, isso é uma coisa legal que a gente pode, sabe? Me ajudou, era assim. Me ajudou mesmo, mas me ajudou a me libertar de certas... de vergonha, por exemplo. Putz, eu imagino que jamais, quando o Rogério falava assim, vai ser travesti, eu falava, você tá louco, Rogério. Vai ser sim. Mas eu podia ter filmado eu, por exemplo, eu batizei a senhora, batizei a Dani. Eu achava que a Dani tinha os seus junto com você. É que assim, eu já me montava muito tempo antes, eu sou mais velha, né, Bia? Não, eu então, nunca imaginei isso. Eu sou mais velha que a Dani, então a Dani, ela... Quando a gente se encontrou, eu já tinha passado pela recuperação, eu tinha internado, até a internação eu já estava ali. Aí foi que eu conheci a Bianca e ficou eu, ela e a Bianca. Então eram as três primas. As três primas, eu, a Bianca e a Dani. Então foi aí que começou a nossa história. Mas eu já tinha, eu comecei a me montar muito cedo, né? Sim. E quando eu comecei a me montar, eu não tinha idade com ela. É que eu tenho 47, eu acho que a Bianca tem essa idade, só que a Bianca trabalhava no Avon. Mas aí você começou a se montar lá em Itaquera mesmo? Sim, fazia todo o fruto suado. Eu vou te contar a história, já já. Não, já vou te contar a história. No fundo, eu comecei a trabalhar com 14 anos, na Serasa. E aí, com 15 para 16, eu conheci a HS. Era uma boate mais bafo. Tipo nosso. Não, era uma boate de fina, uma coisa da bagaceira. Bagaceira assim, a nossa era de todo mundo. Era mais antiga de São Paulo, mas a HS era só de bicha fina. Tipo Zerrone. Tipo Zerrone, assim. E aí eu conheci uma bicha e falei, eu tô lá. E eu com 16. Foi passando, aí com 17. Eu conheci uma Bill. E tinha uma participação que era travesti. E trabalhava na Rádio Leste. Foi quando eu comecei a... Coloquei um salto, coloquei uma peruca, e aí meu pai pegou e o olho dele me passava pela peruca. Eu nunca vi ele. Ele falou que eu tava. Ele me perguntou, ele já foi falando que eu tava, porque ele acreditou que eu tava. E aí, né, me revoltei e acabei pagando preço, porque eu me revoltei contra ele, mas foi contra ele mesmo. E aí eu falei, agora que você falou, então agora eu vou. Agora você vai ter que falar mesmo. Agora eu vou. E aí eu comecei aí, cara. Aí eu fui no aniversário, olha só como foi, era feliz. Eu fui no aniversário. Sua mãe era amiga da Sandra, que é amiga da Simone. Certo. A Simone era minha amiga desde pequeno. Eu fui numa festa de aniversário da Cássia, que era uma outra menina. E lá eu conheci uma puta que trabalhava com pai. E logo
Ela falou, Bi, você é linda. Eu falei, ótimo. Ela falou, vem, vamos comigo. Oi, gente, tudo bem? Olha, Carol, coloquei o vídeo